Câmara como juíza convocada, terceira Câmara de Direito Público. Seja muito bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Dentro da sistemática do voto, lançado antecipadamente e adotado por esta Câmara desde 2013, ao longo da semana passada, os processos da sessão de hoje foram lançados, foram todos votados, e nós só traremos para a sessão aqueles em que há pedido de destaque e de sustentação oral. Os demais terão seus julgamentos tornados definitivos após o encerramento da sessão, no termo dos votos dos respectivos relatores. Eu começo com os pedidos de sustentação oral do SAGE. Chamo o item 9, apelação remessa necessária 021, 27, 23, 71.2013. Remetente, juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, Estado do Ceará. E apelado, APES, Associação dos Procuradores do Estado do Ceará. O doutor Pedro Militão de Lucena está presente? Doutor Pedro Militão, o senhor é representante da APES. O voto foi no sentido de suspender o julgamento e submeter a arguição de inconstitucionalidade ao órgão especial. Dispensa, né? Ok. Vou então proclamar o resultado. Apelação conhecida para suspender o julgamento e submeter a arguição de inconstitucionalidade ao órgão especial. Eu chamo o item 15. Apelação civil 011, 0787, dígito 90.2019. Apelante, Companhia Brasileira de Distribuição. E apelado, Estado do Ceará, relatoria da esmagadora Joriza. A doutora Gabriela Peliticotti Lins está presente? Presente, excelência. Doutora Gabriela, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, a senhora tem 15 minutos. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar uma excelente tarde, uma excelente semana a todos aqui presentes, na pessoa do senhor presidente e também da doutora relatora, desembargadora Joriza Pinheiro. Serei muito breve. Trata-se de embargos opostos em face de uma execução fiscal, pelo qual a apelante ela pretende ver cancelado um crédito tributário constituído no auto de infração de 2014, lavrado sob a acusação de uma utilização indevida de crédito ICMS de janeiro a dezembro de 2009, quando da entrada de material de embalagem, saco plástico, bandeja, bobina, filme duplo, etiqueta, disco de papelão de pizza, que foi utilizado no acondicionamento de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Foi proferida a sentença improcedente em primeira instância, sem que fosse oportunizado às partes a produção de prova pericial, que foi requerida tanto na petição inicial, quanto também em réplica, e mesmo assim o magistrado não oportunizou à parte a produção da prova pericial. Por isso, então, preliminarmente, na nossa apelação, pedimos a nulidade da sentença proferida, tendo em vista que a defesa ela foi cerceada. Além disso, também demonstramos que grande parte, né, do crédito, grande parte, na verdade, 2 meses, né, desse período da autuação foi alcançado pela decadência, nos termos do 150, parágrafo 4º, até porque se é uma glosa de crédito, é porque sabe-se que houve o recolhimento durante o período, que não há dolo, fraude e simulação. Então, por isso, por ser o ICMS um tributo de lançamento tributário sujeito por homologação, deve ser aplicado o 150, parágrafo 4º do CTN. Além disso, também, nós mostramos que, além da decadência, né, para o restante do período, ficaria também demonstrado em perícia
o quanto esses produtos eles são importantes, são mercadorias adquiridas para revenda, e essas mercadorias adquiridas elas são utilizadas como insumo. Então, são utilizado material de embalagem que é para condicionamento das suas mercadorias na revenda. Então, a cobrança ela deve ser afastada a partir da declaração da nulidade do auto de infração, também por erro na tipificação legal. Nós demonstramos que os artigos 20 e 33 da Lei Complementar 87 de 96, elas são das únicas restrições específicas, né, sobre acreditamento do CMS, sejam elas uma mercadoria que seja alheia à atividade de estabelecimento, e dois, materiais de uso e consumo. Então, por isso, rogamos para que essa apelação ela seja integralmente provida, ou para declarar a nulidade, né, da sentença de primeiro grau, ou para que seja julgado procedente a nossa ação. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Desembargador Joris, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom, eu mantenho o entendimento, né, do voto já lançado e vou ler aqui a proposta de emenda em respeito, né, a nobre advogada que fez a sustentação oral. Apelação civil, tributário, processo civil, embargos de execução fiscal, julgamento de improcedência, preliminar, cerceamento do direito de defesa, afastada. Teses recursais, nulidade da CDA e direito ao creditamento do CMS incidentes sobre embalagens, ausência de impugnação específica aos termos delineados na sentença, afronta ao princípio da dialeticidade, artigo 1010, incisos 2 e 3 do CPC. Não conhecimento. Decadência parcial reconhecida, creditamento indevido, aplicação do artigo 140, parágrafo 4º do CTN, precedência do STJ, multa punitiva de 100% sobre o valor do imposto, caráter confiscatório inexistente, recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada tão somente para reconhecer a decadência dos valores atinentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. É assim como voto, presidente. Obrigado. Doutora Cleide, como vota Vossa Excelência? Desembargadora Iracema. Então, vou programar o resultado. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, tão somente para reconhecer a decadência dos valores atinentes aos meses de janeiro a fevereiro de 2009. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 16. A apelação civil 024 1540, dígito 04.2020, em que apelante e apelado, Alessat Combustíveis S.A. e apelante apelado, Estado do Ceará. É da minha relatoria. Doutor Ricardo Fiore Pedrosa da Fonseca está presente? Excelência, boa tarde. Boa tarde. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. O senhor tem 15 minutos, então. Perfeito. Primeiramente, boa tarde, Vossa Excelência, demais jogadores aqui presentes, membro do Ministério Público e demais colegas. O caso aqui sobre julgamento é uma demanda tributária que se refere à cobrança de um adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. E um ponto extremamente importante é que, conforme estabelece a Constituição Federal, esse adicional só pode incidir em duas hipóteses. Primeiro, é através da lei complementar, que tem toda uma discussão de se a lei complementar nacional, estadual, se poderia ser através da lei ordinária, porque teria que ter uma validação dos efeitos por parte do STF. E um outro ponto, que esse é um ponto mais importante, é que somente poderia incidir sobre produtos supérfluos, que é realmente o ponto que vamos centrar aqui na sustentação hoje. Porque a parte de que seria necessário uma lei complementar já foi objeto de bastante controvérsia. Realmente tem toda uma discussão se poderia ser lei ordinária, teria que ser uma lei complementar, se poderia ser estadual ou nacional. Mas o ponto é que o artigo 82 da DCT da Constituição Federal estabelece dois requisitos. O primeiro é esse, que existe uma grande controvérsia, e o segundo é que somente poderia ser sobre produtos supérfluos. Então, esse requisito também precisa estar presente. E aqui, Vossa Excelência, estamos tratando de um produto
que é claramente essencial, que é o combustível. Não tem como, não há a possibilidade de enquadrar o combustível, a gasolina, como um produto supérfluo para fins de incidência do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Além de toda a demonstração fática, a própria greve dos caminhoneiros que aconteceu, que realmente paralisou o país, que demonstrou realmente a condição da gasolina como um bem essencial, essa essencialidade foi positivada ano passado na norma, que houve a publicação de uma lei, que é a Lei Complementar 194, que alterou o Código Tributário Nacional e a Lei Candir, que é a lei que regulamenta a cobrança do ICMS, para enquadrar expressamente, para determinar expressamente que o combustível é um bem essencial que não pode ser tratado como produto supérfluo. Então, veja que, além de toda a comprovação fática que enquadra aqui, mostra que o combustível é um bem essencial, o próprio Código Tributário Nacional e a Lei Candir expressamente estabelecem que o combustível é um bem essencial. Se é um bem essencial, definitivamente não é possível haver incidência do adicional de Fundo de Combate à Pobreza. E no memorial que foi circulado, nós colacionamos vários precedentes recentíssimos do Tribunal de Justiça de Sergipe, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, que todos caminham no mesmo sentido. Gasolina, combustível, em geral, é um bem essencial e, consequentemente, não há possibilidade de você cobrar o adicional de Fundo de Combate à Pobreza, porque não se trata de um bem supérfluo. Então, é com base nessas considerações que a empresa pugna pelo acolhimento do recurso de apelação. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Bom, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para excluir a cobrança do Fundo de Combate à Pobreza a partir da aprovação da Lei Complementar 194/2002, que diz expressamente que combustível não é um produto supérfluo. É nesse sentido o voto. E, então, a apelação é parcialmente provida, honorários advocatícios, distribuição proporcional, valor da causa ilíquido, recurso do Estado do Ceará prejudicado. É como voto. Desembargador Luciano, como voto, Vossa Excelência? Acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Jurisa? Também acompanho Vossa Excelência. Então, vou proclamar o resultado da apelação parcialmente provida. Obrigado. Boa tarde. E vamos para o julgamento com divergência, né? O item 1 do SAGE, apelação civil, sequência de 3 zeros, 2553 de 53.2019, em que é apelante o município de Viçosa do Ceará e apelada Margarida Maria Pereira Lopes, da relatoria do desembargador Luciano, que votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso. E com a divergência da desembargadora Jurisa. Vamos prosseguir? Sim, presidente. Só houve aqui o desembargador Luciano colocou no chat as razões por que mantinha o voto dele, Sim. e eu vou expor verbalmente Ok. O porquê que eu também entendo que devo permanecer na divergência, porque o que se discute aqui é o pagamento de férias e 13º. Né? No meu entendimento, o precedente do Supremo, ele fala que é incompatível com o regime de subsídio parcelas de natureza mensal. E férias e 13º tem natureza anual. E tanto é que no próprio voto, né, que conduziu o julgamento, é explicitado que o regime de subsídio é compatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do 13º salário e do texto constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores, com periodicidade anual. Então, esse é um trecho do precedente, e eu entendo que, com isso, deva ser mantida a sentença de primeiro grau. Ok. Quem seria o terceiro julgador? Doutora Cleide, eu sugiro, então, que a senhora peça vista e traga na próxima sessão o seu voto, acompanhando a relatoria ou a divergência, porque a senhora não já votou? Ah, já votou? Sim.
Tá certo. Então, acompanha o relator. Então, vou proclamar o resultado. Sim, nós vamos para o quórum ampliado, é apelação. Então, vamos deixar para a próxima sessão, desembargadora Iracema, porque eu não tomei conhecimento do voto, tampouco da divergência. Tá certo? Julgamento adiado para a próxima sessão. Vamos para os processos adiados do PJE, o item 10, apelação civil 016-8298, dígito 85.2015, da minha relatoria. E retirados de pauta do SAG, o item 11, apelação civil 020-6681, dígito 35.2015, em que apelante Expresso Guanabara S.A. e apelado o Detran Ceará. Da relatoria da desembargadora Joriza, vencemos a pauta. Eu indago, algo mais a tratar? Então, declaro encerrada a sessão.